Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu louvo ao Senhor pela oportunidade de estar conhecendo mais uma família, no qual eu não conhecia, que junto um dia iremos cantar o hino da vitória no reino dos céus. Eu louvo ao Senhor porque o Senhor, Ele tem sido fiel nas nossas vidas. Confesso aos irmãos que eu cheguei muito cansado e eu só queria dormir. Mas eu louvo ao Senhor porque quando minha noiva me convidou para vir a esse lugar, eu também não revidei. Eu não vim na certeza de pregar, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Aleluia. E quando eu cheguei nesse lugar, a irmã falou, me convidou para me trazer uma palavra. A primeira coisa que o Senhor falou para mim foi falando o seguinte: diga à irmã Vanderleia que eu estou dando um presente para ela. Aleluia. E esse presente está no livro de Salmos 1, no versículo 3. Isso foi antes da Angélica vir ter a oportunidade. Eu ali quietinho, Deus mandou falar assim: entrega um presente na mão dela, que é o Salmos 1 e o verso 3, que diz assim: pois será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujo a folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. O que o Senhor está falando para você, irmão Vanderleia, é que existe um tempo na sua vida que vai se cumprir o que Deus te prometeu no passado. As correntes de água faz com que, pode assentar, igreja. As correntes de águas, quando se fala em água, fala em algo que tira, que mata a sede. A água, ela não deixa a gente ficar desnutrido. E essa corrente de água é que fortalece o servo do Senhor. E a palavra diz que no tempo de Deus, os seus frutos vão aparecer. Porque muitas das vezes, as pessoas querem fazer algo para as pessoas para que todos vejam. Mas Deus conhece quando a gente faz com coração. Não precisa ninguém ver. Mas o Pai que está no secreto, Ele está vendo. Glória a Deus. E Ele, no tempo dele, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Aleluia. E o tempo de Deus, no tempo certo, é o tempo que Ele vai começar a agir. É o tempo que Ele vai começar a prosperar nessas terras. Glória. É o tempo que Ele vai fazer o rebuliço nesse lugar. É o tempo que Ele vai fazer chover bênçãos sem medida nesse lugar. Esse é o presente que Deus mandou te entregar nessa noite. E para toda essa igreja, a palavra que Deus colocou no meu coração, eu vou colocar para essa igreja, que tem tudo a ver com o presente também que Ele entregou nessa noite para a irmã Vanderleia. Para essa igreja, Deus está dando no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. A palavra de Deus diz assim: tudo tem o seu tempo próprio. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de abraçar a outros. Tempo de buscar
e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Glória a Deus. Até o versículo 8. A palavra de Deus diz sobre o tempo. Tempo é algo que não se espera. Existe um tempo. O tempo ele vem na nossa vida. E se o tempo, a gente perdeu o tempo, a gente não tem mais como se recuperar o tempo. Tem uma frase que eu aprendi que diz assim, a vida ela é uma escola e o tempo é o nosso professor. Que nós venhamos aprender com o tempo na escola da vida. Amém? E que os irmãos venham entender que na nossa vida existe um tempo. E muitas das vezes nós reclamamos com o Senhor o tempo. Senhor, há tanto tempo eu oro e há tanto tempo eu não recebo. Você pode orar até 100 anos. Para Deus é como se fosse um dia. Você pode orar 1 hora. Para Deus é como se fosse 1000 anos. Então o que a palavra está dizendo? Que para Deus não existe um tempo humano. Para Deus é tudo como se fosse uma coisa só. Então, o tempo de Deus fazer, nós temos que entender que para Deus fazer nas nossas vidas, é necessário que primeiro Ele prepare o caminho. Às vezes nós ficamos ansiosos na promessa que Deus nos fez. Mas Deus fala assim, acalma o teu coração, aquieta-te, porque no meu tempo há de acontecer. Então muitas das vezes nós oramos, nós buscamos e achamos que Deus não está nos ouvindo. Muitas das vezes Deus está nos ouvindo, porque calado Ele já está agindo. E Ele age a nosso favor. Muitas das vezes nós estamos esperando Deus vir de frente e Deus aparece do nosso lado. Muitas das vezes nós não temos força para caminhar. Deus está nos carregando no colo. Existe o tempo de Deus. Enquanto nós estávamos neste lugar louvando a Deus, enquanto estávamos orando por aquela senhora que aqui estava, que saiu, Deus me mandava dizer o seguinte: existe um tempo na vida dela. E chegou o tempo dela caminhar. Aleluia! Glória! É o tempo de caminhar, buscar. Aleluia! Porque não adianta nós somente pedirmos ao Senhor. É necessário que nós lançamos ao Senhor. Aleluia! Lançamos, porque as nossas necessidades, o Senhor já está vendo. Aquilo que a gente não quer perder, o Senhor sabe. Mas é necessário nós caminharmos. A Bíblia conta uma história que existe uma mulher que ela tinha 12 anos que ela sofria de um fluxo de sangue. Ela perdia a sua vida. Mas ela nunca desistiu. Ela foi em todos os médicos se consultar. Nenhum deu jeito. Mas aí ela ouviu falar. Ainda tem o último médico, ele está passando por aqui. E ela falou assim: eu não vou desistir. Eu vou ir até o mestre. Glória! Muitas das vezes não, todas as vezes que nós nos desprendemos para chegar perto do mestre, nós alcançamos vitória. Aleluia! E é momento dela caminhar até o mestre. Aquela mulher, ela chega até Jesus no meio de multidões que poderia apedrejá-la, porque ela estava imunda. Mas ela falou assim: se tão somente eu tocar em suas vestes, eu tenho certeza que eu vou ficar sarada. Glória! E aquela mulher, ela rompe uma grande barreira que existia. A multidão oprimia, não deixava passar. Mas ela chega até a orla de Jesus dentro de um tempo. Existia um tempo para ela chegar até a orla de Jesus.
E ela desce a hora de Jesus e apenas toca. E Jesus para. Quando é que você parou, Jesus? Qual foi a vez que você parou, Jesus? Qual foi o tempo que você deu para Jesus? E nessa noite Deus está falando sobre um tempo. E o tempo do Senhor já é chegado na terra. A qualquer momento Ele vai vir buscar um povo escolhido. A qualquer momento Jesus está voltando. E muitos ainda estão dormindo. Muitos estão desapercebidos. Muitos ainda estão olhando para o céu, vendo Jesus subir. Mas Jesus já está descendo com seus anjos. Jesus está descendo para buscar um povo, arrebatar um povo que está separado nessa terra, para um dia morar nos céus, na glória, na mansão celestial. É necessário nós darmos o nosso tempo ao Senhor. O Senhor está requerendo de nós o tempo. A Bíblia conta sobre Abraão. O Senhor pede a Abraão aquilo que ele tem de mais precioso. Abraão dá o seu filho. Eu posso representar o filho de Abraão como o tempo de Abraão. Abraão dedica todo o seu tempo para o Senhor. Abraão dá tudo aquilo de importante para o Senhor. E o Senhor promete a Abraão bênção, promete a Abraão filhos, promete a Abraão coisas grandes aqui na terra. E o Senhor, Ele quer nessa noite fazer você entender que Ele não está prometendo riquezas terrenas para vocês. O Senhor não está prometendo aqui vocês coisas daqui desse mundo, porque aqui nesse mundo nós só estamos apenas de passagem, porque a nossa riqueza está lá nas mansões celestiais. Então existe um tempo de nós chorarmos na presença do Senhor. Existe um tempo de nós trabalharmos, existe um tempo de nós caminharmos, existe um tempo de nós lutarmos. Existe um tempo de nós chorarmos, mas tem aquele tempo que vai chegar, é o tempo da nossa vitória. E Deus já está derramando dos céus bênção sem medida para a vida de todos nós que aqui nessa noite estamos. O tempo de Deus é chegado neste lugar. Às vezes nós paramos e não percebemos a tremenda batalha espiritual que está sobre o município de São João de Meriti. Existe uma batalha espiritual muito grande, ainda mais nessa época. Pessoas fazendo oferenda para Satanás. O mundo, o terror está aí, nos rodeando. Mas o povo de Deus está em constante oração. O tempo do povo de Deus é orarmos, para nós sabermos quem vamos colocar naquele lugar para governar o nosso povo. É tempo de nós nos unirmos em oração, porque o tempo é chegado. Os falsos profetas estão chegando. Deus está alertando o seu povo. É chegado o meu tempo. É chegado o meu tempo. A Bíblia relata sobre 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 eram loucas. Aquelas que não estavam preparadas ficaram, porque o noivo veio dentro de um tempo. Aquelas que não estavam preparadas ficaram gritando pelo seu Senhor, mas as portas foram fechadas. Então, meus queridos irmãos, não é no muito falar que nós vamos alcançar as bênçãos do Senhor. Deus separou nessa noite esse tempo. Deus preparou essa noite para nós congratularmos junto com a nossa irmã Vanderleia um culto de ação de graça a Ele. Então entrega nessa noite o seu tempo, todo o seu louvor, toda a sua adoração, porque Ele está de pé no seu trono para receber todo o nosso louvor, toda a nossa glória que nós estamos entregando nessa noite para Ele. Que nós venhamos entender que tudo que Deus faz é dentro de um tempo. É necessário somente nós nos colocarmos no querer do Senhor, colocar na presença. Se a sua oração a partir de hoje mudar, Senhor, que não seja feito mais a minha vontade, e sim a sua, você vai ver a janela dos céus abrindo sobre a sua vida, porque o querer de Deus é 1000 vezes melhor do que o nosso próprio querer.
Que os irmãos fiquem com essa palavra. Glória. Que Deus venha derramar bênçãos Oh, e mais aleluia. bênçãos na vida de cada um aqui nesse lugar. Aleluia. E assim eu agradeço a minha Glória a oportunidade. Deus. Em nome do Senhor Jesus.